Agora eu gostaria de chamar o nosso primeiro convidada para o primeiro painel, que vai moderar a mesa redonda sobre as soluções que você precisa, como aumentar suas receitas e criar iniciativas atrativas para os associados e parceiros. Renata Posa. A Renata é embaixadora da Conecta A e diretora de consultoria e soluções para comunidades e associações na MCI Brasil. Para você que está em casa, não esqueça de utilizar o chat mandando seus comentários, dúvidas, que a nossa moderadora vai estar aqui atendendo os pedidos. Vai lá. Muito obrigada, Virgínia. Obrigada a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui, finalmente iniciando o nosso evento Conecta. Como embaixadora, junto com a nossa equipe de Content Experts, foi uma jornada deliciosa montar essa grade para a gente apresentar aqui hoje, que traz tendências das associações do mundo inteiro. E para esse painel hoje, gostaria de chamar os nossos convidados. Então, à frente tem a Aline Pimenta Ache, é especialista em administração e marketing, foi gerente de eventos do Colégio Brasileiro de Hematologia por 12 anos, antes de se tornar gestora da Associação Brasileira de Hematologia, Hematoterapia e Terapia Celular, a ABHH. E conosco também, Felipe Torim, gerente de marketing da América Latina da Janssen Sinlag Farmacêutica. Felipe é executivo de marketing e vendas, com 11 anos de experiência na indústria farmacêutica em diferentes e complexas áreas terapêuticas, como neurociências e oncohematologia. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Renata. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo através da plataforma, quem está aqui também conosco. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Filipe. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Muito contente de estar aqui discutindo um assunto tão importante com vocês. Obrigado. Que bom. Gente, hoje nós temos aqui líderes e gestores das mais diversas associações de classe, o pessoal que está aqui conosco, o pessoal que está em casa, curtindo a gente pela plataforma, né, enquanto trabalha, dirige, tantas coisas que a gente faz, multitasks num evento digital. E vocês que estão nessa área de associação sabem bem o quanto uma associação, às vezes, passa por desafios, tem dificuldades de passar por transformações, até pela própria infraestrutura que uma associação tem, né? E a gente percebeu que a pandemia trouxe uma mudança, ela acelerou essa transformação dentro de muitas associações. Principalmente, houve uma mudança drástica na forma com que os nossos associados consomem conteúdo, na forma com que os parceiros buscam consolidar projetos em conjunto, patrocínios, na forma com que a associação precisa se colocar no mercado perante o governo, perante a sociedade, para fazer uma liderança institucional, né? E isso se consolida com algumas associações que fizeram um papel muito bacana em conseguir fazer essa mudança tão necessária de uma forma muito bacana. Então, hoje, queria começar aqui nossas conversas contigo, Aline, porque eu sei que a BHH fez um projeto mesmo muito interessante durante o ano de 2020 e conseguiu agir de uma forma muito disruptiva frente a todos os desafios impostos pela pandemia, gerando, inclusive, um aumento, um ganho significativo de receita. Então, eu queria ouvir de você, assim, como é que foi essa criação de soluções que vocês lideraram para trazer soluções para os parceiros, para o público e ainda gerar mais receita para a associação? Obrigada, Renata. Pegando o gancho no que você falou, né, que hoje as associações elas são, né, um pouco mais engessadas, algumas. A gente sabe que a cultura das associações também, né, são mais intimistas. Então a gente precisou ser bastante disruptivo. Nós fomos buscar
quebrar um pouco de paradigmas, mudar um pouco o nosso mindset, e isso a gente começou internamente, com muito treinamento da nossa equipe, do nosso board, dos nossos próprios associados também, para mudar, para ver aonde a gente conseguiria mudar um pouco esse cenário. E a pandemia ela trouxe isso, a gente precisou se reinventar de uma maneira muito rápida. Então, primeiro, o que vamos fazer? Bom, vamos nos transformar. De que maneira? No digital, mudar um pouco os nossos pilares. Então, a gente começou a perceber novas oportunidades de negócio. Nós mudamos totalmente o nosso modelo de negócios. E o que funcionou muito para nós foi cocriar, foi, de fato, atuar de maneira colaborativa. Então, no início, nós chamamos todos os nossos parceiros. Olha, como é que vocês estão? O que vocês gostariam? Qual é o tipo de negócio que vocês acreditam que, se a associação fizer, o que a gente conseguiria oferecer em parceria com vocês? Né? Porque o cenário da pandemia mudou muito os compliances, mudou o código de ética, mudou a área de atuação, ela trouxe muitos desafios e mudanças. Então, a gente precisou primeiro olhar internamente, chamar esses parceiros e cocriar. Colaboração, de maneira muito colaborativa. E, entre os parceiros, houve isso. Então, a gente tem um case, por exemplo, que o Filipe vai trazer para nós, exatamente disso, de como que a gente cocriou, como é que a gente atuou em conjunto para buscar esses melhores resultados. E nós conseguimos engajamento de associados, a gente aumentou em 20% o nosso quadro associativo, a gente conseguiu trazer produtos novos também, buscando, né, essa cocriação. E, claro, que a gente precisa pensar no digital agora. O mundo está híbrido. A nossa maneira de se relacionar e de trabalhar é híbrida. Então, a gente precisou também identificar quais produtos a associação tinha que ela poderia transformar, né, digitalmente também em parceria com a indústria e outros parceiros. Bacana, né, Aline? Você traz um insight de realmente uma mudança que vem de dentro, começando com a equipe, com o board, para poder passar isso. E você mencionou muito a palavra cocriação, que é algo que a gente tem visto muito como tendência, né? Que é você puxar os teus parceiros, você estar mais próximo para dar esse espaço. E aí aproveito, Felipe, eu queria ouvir de você, que está do outro lado, né? Que está aí na indústria farmacêutica, que apoia tantas associações. Como é que você tem visto essa oferta de possibilidades de parceria que as associações hoje colocam? Porque cocriação é um sonho, mas acho que ainda não está tão estabelecido assim em todas as áreas, né? Pois é, Renata. Acho que a parceria, essa evolução, ela já vinha caminhando antes da pandemia ter acontecido no ano passado, né? Assim, já há um bom tempo que, junto da BHH, por exemplo, a gente, toda vez que a gente pensa numa parceria, eu acho que a palavra-chave que a gente tem que considerar é como a gente agrega valor, né? Não é simplesmente uma parceria, por exemplo, de um congresso que a gente tem, que existem normalmente aquelas cotas pré-estabelecidas, né? Que, claro, isso é super importante para uma associação poder providenciar aquele congresso daquela forma, né? Porque é um valor alto, valor agregado alto. Mas como a gente transforma essa parceria de um valor agregado? E é interessante a gente falar da pandemia, porque a gente sempre ouvir bastante disso, né? Que aquela evolução digital que a gente já vinha caminhando a passos de, não vou dizer tartaruga, mas assim, um pouco devagar, a gente teve que evoluir em um ano o que esperava-se evoluir em 5, 6, 10 anos, né? E acho que a Aline citou aqui um ponto super interessante, porque num cenário de incertezas que a gente viveu ano passado, e a gente ainda tem um pouco do saldo que aconteceu ano passado acontecendo agora, a cocriação é a palavra-chave. Então, sentar com os nossos parceiros, ver o que se espera do cliente, o que agrega valor. E a gente falou a questão de digital agora, acho que até trazer um exemplo bem interessante, que sai um pouco da parte da farma, mas
Eu me lembro muito bem que quando a gente começou a ter a pandemia, teve muitos artistas que começaram a fazer aquelas lives, né? E todo mundo queria ficar em frente à televisão, assistindo live e tudo mais. Mas chega uma hora que aquilo lá, puxa, não aguento mais ver live, né? Não aguento mais ver aquilo lá. Então, essa evolução, ela é muito contínua. Então, como é que a gente faz a mudança de chave para um formato digital? Mas como é que a gente continua evoluindo para que aquilo agregue valor para a indústria, para a sociedade e para os clientes? Então, é muito dinâmico. Acho que a parceria mesmo é a palavra-chave. Eu queria reforçar aqui que sempre que a gente estabelece uma parceria, acho que como a gente agrega valor para o nosso cliente final. Acho que essa é a mensagem-chave numa situação como essa. Filipe, só te complementando. E é o que vocês estão fazendo aqui, né? Essa parceria que a MCI buscou, é isso, vocês também estão co-criando aqui hoje, né? E dentro de todo esse conceito do Conecta Weekend, vocês migraram do Association Day, do COGEA, é isso que vocês estão fazendo. Eu acho que é um dos pilares fortes, inclusive, de vocês. Constante evolução também, né? Entendendo a importância dessa troca. E eu queria, Filipe, ouvir de você algum case, assim, porque você fala de tantas parcerias que foram possíveis ser estabelecidas. Traz para a gente, para que a audiência, o pessoal que está em casa, possa entender alguns exemplos de quais os tipos de parceria vocês realizaram, para quais projetos. Claro, claro. Bom, a gente... No mundo farmacêutico, né, eu, por exemplo, trabalho numa área de oncohematologia e normalmente as novas tecnologias que surgem no mercado, existe um alto custo em novas tecnologias, novos tratamentos, né? A evolução hoje está muito rápida, então toda vez que chega uma nova tecnologia para tratar um câncer hematológico ou qualquer outro tipo de doença, considerando uma nova tecnologia, ela envolve um custo alto. Se a gente traz um pouco para a realidade do Brasil, né, que existe o sistema de saúde público, né, e o sistema de saúde privado, a incorporação de uma nova tecnologia ela não é fácil, né, porque existe a questão do sistema que, dependendo do custo da tecnologia, ela não se sustenta, né, porque são tecnologias, de novo, que envolvem um custo alto, tanto no canal público, né, como no canal privado. E, claro, o maior impacto disso é no canal público, por exemplo, no SUS. Né, no SUS e o rol da ANS no privado. Então, acho que um exemplo bem interessante aqui, acho que de sucesso que a gente pode trazer, eu até depois abro a palavra para a Aline complementar isso, foi, por exemplo, a incorporação que foi feita do bortezomib. É um tratamento para mieloma múltiplo, que existiu uma necessidade não atendida muito grande para os pacientes que sofrem dessa doença, e que isso justificava a incorporação. Só que quando você pensa na indústria farmacêutica, por mais que ela tenha um conhecimento técnico para fazer um dossiê farmacoeconômico, com dossiê técnico, com toda a propriedade possível, com todo o embasamento de um estudo clínico, a indústria sozinha, não que ela não se sustenta, mas ela não garante que aquela incorporação vai acontecer. Por quê? Porque existem algumas coisas envolvidas, pode ter o viés da indústria. Exatamente. Né? Falta um canal idôneo, né? Exato, assim, e por mais que exista uma... Bandeira branca. Exato, exatamente. Então, a indústria tem o propósito e, assim, existe um trabalho muito forte da Janssen, por exemplo, de sempre pensar na estratégia com foco no paciente, mas a gente precisa de essa bandeira branca, assim, claro, a BHH, por outro lado, ela só vai comprar essa ideia se de fato ela entender que existe uma demanda não atendida, uma necessidade não atendida e que aquilo justifica a incorporação. Aí não sei se a Aline quer complementar o que você sentiu com essa parceria do bortezomib, por exemplo. Acho que é bem o que você falou, mas a gente tomou como uma mensagem a pandemia. Nunca a sociedade esteve tão próxima da ciência. Então, já que a ciência estava em alta, estava próxima da sociedade, como a BHH, dentro do seu know-how, dentro do seu business, ia fazer para ter sucesso nas suas ações e na sua reinvenção. Então, essa parceria com a indústria, esse case de trazer um novo medicamento, né, quando a gente fala uma nova tecnologia, um novo medicamento, ser incorporado e poder beneficiar tantos pacientes. Então, a gente conseguiu unir ciência, mais o impacto social que essa nova incorporação ia ter, com um grande parceiro.
Então, a mensagem foi essa: vamos aproximar a sociedade da ciência. De que maneira? Assim, 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 assim. Fantástico, né? E está totalmente ligado à missão da ABHH de estar levando acesso, né, para a população, para os pacientes, não só o apoio e a parte de educação científica para os médicos, né? Então, fica muito claro aqui, né, a força que a gente tem unindo realmente esses lados de uma associação que representa tão bem o setor, junto com a indústria apoiadora de uma forma tão forte. Eu acho que esse case ele é muito interessante, porque ele traz mesmo um exemplo de um resultado fantástico, né? E complementando, então, hoje o medicamento foi incorporado, né? Ele foi, o trabalho foi feito em conjunto com a empresa durante o ano passado e meados desse ano, e hoje ele está disponível na rede pública. Para os pacientes do SUS, né? O fechamento, o desfecho foi esse, né? Exatamente, e assim, muito rapidamente, a gente trouxe um exemplo aqui desse canal público que atende os pacientes do SUS. Mas, por exemplo, existem outros exemplos muito claros de incorporações de novas tecnologias, que aconteceu, por exemplo, no passado, que foi a incorporação do ruxolitinib, que era um tratamento para uma doença órfã, sem nenhum tratamento, chamada mielofibrose, que também, devido à parceria que houve com a BHH, de defender junto um representante, junto à ANS, sustentada pelos estudos, deixar claro qual que era a necessidade não atendida, só seria possível com essa parceria. De novo, eu volto a reforçar que uma pessoa só, uma parte só do processo, dificilmente ela consegue o sucesso que ela almeja se não houver essa cocriação. A gente está falando bastante de cocriação aqui, né? Assim, e claro, de novo, valor agregado, o quanto isso significa para o paciente e quanto, por exemplo, a BHH vê nisso como realmente uma necessidade não atendida. Muito interessante. Aline, eu queria puxar um pouquinho a conversa para um lado mais de empreendedorismo. Quando a gente trabalha no mercado associativo, né, a gente às vezes tende a ver uma associação não como um espaço aberto para empreender. E, às vezes, por conta disso, deixa de desenvolver projetos que poderiam ser muito interessantes e trazer bons resultados para o público, para o paciente, para o cliente final, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, oportunidades que, de repente, as associações estão deixando de aproveitar por não enxergar esse lado mais empreendedor e que, na BHH, vocês tiveram a oportunidade de fazer. Acho que o conceito de empreendedorismo, às vezes, ele é um pouco até distorcido, né? Ah, não sou empresário, não sou empreendedor. Você não precisa ser empresário para ser empreendedor. Nós somos empreendedores, nós podemos ser empreendedores dentro das nossas empresas. Você corre risco, você busca inovação, você estabelece parceria. Isso é empreendedorismo. Então, a gente trouxe o conceito para dentro da BHH, para dentro de uma sociedade médica, né? E conseguimos engajar diretoria, associados, parceiros, com esse conceito de inovação e empreendedorismo. O que a gente tem de case nessa área justamente nós fomos atrás das novas gerações. Então, nós sentimos uma necessidade, nós somos uma sociedade médica, né, e congregamos médicos e outros profissionais da saúde, mas a gente sentiu necessidade de trabalhar a base da pirâmide. Então, nós fomos buscar os alunos de graduação. Então, hoje a gente tem no Brasil mais de 480 mil médicos se formam por ano, segundo dados do CFM. E a gente sabe que nem todos, né, possuem um ensino de qualidade. E hoje o que a gente quer? A gente quer propagar a hematologia, né, propagar a especialidade e trazer esses médicos para nós. Então, nós fomos atrás dos estudantes. Nós estabelecemos uma parceria com as ligas acadêmicas das universidades do Brasil, sejam públicas ou privadas, a nível de graduação, e trouxemos esses médicos para a BHH. Então, nós temos hoje
80 ligas acadêmicas filiadas à BHH, gratuitamente. Criamos um pacote de benefícios, um programa de benefícios. E, dentro dessas ligas, nós temos 10 estudantes por liga. Então, são mais de 800 estudantes que hoje estão conosco. E nós estamos oferecendo ensino, educação, ciência, eles têm acesso a todo o conteúdo da BHH, eles podem participar dos nossos eventos, eles podem promover ações que a gente apoia dentro das suas ligas. Então, acho que nós fomos atrás dessa nova geração. Migramos também o nosso plano de negócios, né? Criamos um canal no Telegram, como é que a gente vai se comunicar com eles? Criamos um canal de podcast e a gente está, enfim, perto, né? E a gente sentiu necessidade, né, pegando esse gancho do empreendedorismo, de fazer ações que nos conectem mais com eles. Então, nós estabelecemos uma parceria com uma incubadora de startup e hoje a gente está montando um projeto com essa incubadora para poder premiar essas ligas acadêmicas. Então, a gente vai fazer tipo um Shark Tank deles, né? Então, incentivando eles a construírem projetos, e o melhor projeto de inovação das ligas, ele vai ser premiado e apresentado no nosso congresso, que vai ser o ano que vem, no final do ano. Então, eles vão ter um ano para criar um projeto, apresentar para a BHH, vai ter uma banca examinadora, e esse projeto vai ser premiado, e essa incubadora vai de fato, né, ser uma facilitadora, e por que não? Pode sair um projeto bom aí, a gente tem certeza que vai sair, né, como tantos outros que a gente vê surgir da ideia dos mais jovens. E, enfim, foi uma nova oportunidade de negócio que a BHH viu, só cocriando, né? Que custo nós tivemos com isso? Praticamente zero. E qual foi o ganho? O que a gente agregou de valor? Muito. Agregamos a nova geração, esses médicos que estão agora conhecendo a hematologia, né? Estão dentro da BHH, que vão ser os nossos futuros especialistas. Você trouxe alguns pontos muito interessantes. Antes de comentar, quero lembrar para o pessoal que está em casa, manda as perguntas pelo chat, que ao final a gente vai ter um tempo aqui para jogar as perguntas para os convidados. O pessoal que está aqui também vai poder colocar as perguntas ao final. Quando você fala de universidades, Aline, o que eu acho que é muito interessante, porque a gente está falando aqui um pouco mais um foco da área médica com a indústria farmacêutica, mas a gente tem aqui no nosso público associações de muitas áreas, né? E a universidade é uma parceira muito relevante para muitos segmentos de associações, né? A gente trazer essa força, buscar essas parcerias é um case muito interessante para a gente compartilhar com os demais setores que estão aqui, é uma força. E você colocou uns pontos que, para mim, tem um valor muito forte, que é também uma adaptação de como falar com esse novo público. O que a gente vê hoje, de forma geral, quando você pega as associações mais tradicionais, que não foram se adaptando, elas têm muita dificuldade de falar com o público jovem. Quando você vai ver, a média de idade dos sócios é uma média mais alta, já não tem tantos profissionais que estão no começo de carreira, porque, às vezes, a associação não conseguiu mudar essa linguagem, né? Se você pegar há 30 anos atrás, para um profissional estar atualizado, para uma empresa estar dentro de um núcleo de líderes, de pessoas ali que despontam na sociedade, elas precisavam estar numa associação. Você não tinha um contato no LinkedIn, você não tinha um acesso à informação de cursos on demand tão disponíveis. E hoje a tecnologia lhe proporciona tantas outras formas do seu associado ter acesso a networking, ter acesso à educação, que, se a associação não se reinventar na forma de falar com esse público, de dar novas oportunidades, realmente ela vai perdendo a proposta de valor.
Então, eu gosto muito quando você traz esse exemplo, né? Vocês não só foram atrás das universidades onde está o público, mas adaptaram a linguagem, foram para um grupo de Telegram, foram trazer os projetos, não foi um hackathon, né? Foi os podcasts, mudamos mas o mídia, processo, né? A busca das startups para trazer isso de uma forma mais efervescente, né? Eu acho que isso é o insight que fica mais evidente aqui para mim, dessa mudança realmente de estar atingindo esse público de uma forma diferenciada. Sim, acho que a gente precisa ter o time, né? Eu estava comentando com o Filipe ali no cafezinho, né, gente? Aliás, que saudade do cafezinho que estávamos, não? Exatamente isso, a gente tem que ter esse time. Então, se hoje o time é o canal digital, vamos atrás deles, vamos fazer parcerias, vamos buscar soluções para esses canais, né? E vamos trazer para dentro de casa, né? Vamos fazer a nossa lição de casa de se reinventar, treinar, né, a nossa equipe para poder atender. Bom, outra linha que as associações têm feito bastante são campanhas de conscientização, né? Quando você vai conscientizar o teu público para posicionar o teu setor, seja ele na área médica, seja contabilidade, arquitetura, setor de eventos. Então, existe muito essa necessidade das campanhas de conscientização. E aí eu queria ouvir de você, Felipe, como para a indústria farmacêutica, essa importância estratégica de apoiar uma associação de classe para o desenvolvimento de uma campanha de conscientização para o público final. Não, sem dúvida. Sabe que eu estava olhando aqui essa frase, né? Reinvenção é a palavra-chave, né? Todo mundo sabe que reinvenção é importante, mas às vezes a gente sabe, só que não tem aquela necessidade imediata de fazer isso. A gente está acostumado com a nossa zona de conforto. E a gente passou por uma situação agora que a gente foi obrigado a se reinventar. Então, assim, por mais que a gente soubesse que isso é fato, mas antigamente nós tínhamos a opção, não vou mexer no que está dando o resultado, mas a gente foi obrigado a mudar, né? Então, acho que isso é uma reflexão muito interessante. Eu trago isso, 2 exemplos aqui. O primeiro que eu queria trazer até um pouco atrás, que existe, por exemplo, quando você, ainda no ramo farmacêutico, né? Quando você tem uma tecnologia nova, no qual, para atender uma doença que não existe um tratamento, né, até aquele momento, é normal que não exista um awareness da doença, é normal que existam poucas pessoas que conheçam sobre aquela doença. Mesmo porque o paciente, às vezes, pode até não saber que ele tem aquela doença, ele pode até não saber que existe um tratamento, que ele precisa de tratamento. Então, naquele momento, a conscientização é muito importante. E eu me lembro muito bem disso, que há um tempo atrás, num tratamento que a gente tinha para um câncer específico de sangue, que existiu uma campanha, né, que naquela ocasião foi até a Abrale que fez essa... A Abrale é uma das principais associações de paciente que existe aqui no Brasil, que chamava Procura-se Paciente com Mielofibrose. E teve um caso super importante, super marcante para mim disso, que quando falou-se, e assim, claro, tendo engajamento nisso, vários influenciadores trazendo essa mensagem, redes sociais, falando quais eram os sintomas, quanto era importante. Eu me lembro que teve um caso muito impactante para mim, que teve um paciente que foi na porta da Abrale sinalizar que ele provavelmente tinha aquilo que estava sendo noticiado, que era importante, né? E se tinha algum com sintomas suspeitos, fosse até a sociedade, que ela daria todo o apoio para buscar o tratamento adequado. Então, esse tipo de parceria, de engajamento é super importante, porque a gente pode ter doentes que precisam de um tratamento e tal alcance dele, do nosso lado a gente não sabe. Então, acho que esse é um exemplo para mim que marcou bastante. E um outro exemplo é o que aconteceu ano passado, né, com a campanha que a Janssen, em parceria também com a BHH, que era Tudo Bem Tratar o Câncer, né? Essa foi uma campanha que foi feita nas redes sociais, com engajamento muito forte da sociedade também. E foi um momento no qual, por causa da pandemia, a gente viu falar muito isso, né? Muitos pacientes deixaram de procurar os tratamentos para aquela doença que eles sofriam por causa da pandemia. Eles não saíam de casa, né? Só que existe casos, por exemplo, como o câncer, que a gente não pode esperar, né? É uma coisa grave, alguns são muito graves. E assim, a questão de tempo muda o prognóstico do paciente.
Então, esse foi um momento, e aí, Aline, trago aquele ponto que você trouxe de timing, né? Talvez se nós fizéssemos agora, não teria um impacto tão grande. A gente está no momento que as pessoas já podem voltar, tem uma facilidade, a gente já está próximo da nossa normalidade, né, de tratamento, de busca dela, mas aquele momento, numa pandemia, onde praticamente todo mundo, a mensagem era, fique em casa, esse reforço dessa mensagem, tudo bem tratar, você precisa buscar e a gente está aqui para te ajudar, foi fundamental. E assim, foi um exemplo de campanha de muito sucesso, o engajamento, os resultados foram positivos, a gente estava conversando, inclusive aqui, até da própria BHH, o quanto essa campanha ajudou os pacientes, né? Até em nível da indústria aqui, a gente foi reconhecido como uma das melhores campanhas de engajamento em prol do paciente. Então, acho que essas campanhas, no momento certo, faz todo sentido. E acho que a gente foi também muito feliz com o nome da campanha, né? Então, a estratégia de marketing, ela funcionou também, que é TBT. Então, as pessoas estavam em casa, tem gente que faz TBT até de segunda-feira, né? O dia oficial é de quinta, você vê a pessoa numa segunda lá, TBT, né? Não é TBT, mas eu estou aqui e vou postar um TBT. E aí a gente pegou esse gancho, né? Pegamos o timing, que ainda dá tempo de fazer isso, porque as pessoas estão, de fato, em casa. E o que era o TBT para nós? O TBT para nós era tudo bem tratar. Então, tudo bem tratar o quê? Tudo bem tratar o câncer. Então, tá tudo bem, sai da sua casa no conforto e segurança e vai para o hospital e continue seu tratamento, não pare seu tratamento. Num momento de tantas dúvidas, né, as pessoas precisavam dessa orientação realmente para seguir, e super importante ter isso vindo da associação referência, né, apoiado pela indústria, para dar essa segurança. Então, essas campanhas de conscientização são realmente importantes. Não, só para complementar aqui, assim, eu falei bastante agora da importância disso, né? Você viu que a veia da Aline é bem marqueteira, porque ela trouxe, né, o hashtag TBT, que eu, como marketing, estou envergonhado de não ter trazido. Então, obrigado por lembrar isso aí. Tá? Isso mostra o que ela falou no começo, né? Para a mudança dentro da associação, é preciso começar com a equipe interna. Então, ela está falando bem essa linguagem. O meu cliente sou eu, primeiro sou eu. Se eu não mudar o meu mindset, eu não mudo de ninguém mais. Tá, mostrou que está bem consciente na pegada de marketing mesmo. Aline, nessa linha assim, do que as associações podem fazer para agregar valor, para oferecer novos produtos, além do evento. Porque, você sabe, no Brasil, né, a maioria das associações ainda tem como o produto principal um congresso, normalmente um congresso anual, que é o carro-chave da associação, é o que mobiliza mais recurso, que reúne todo o público. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Então, eu queria ouvir a tua experiência, algumas dicas para você compartilhar com o pessoal que está aqui, com o pessoal que está em casa, sobre o que mais que uma associação pode fazer de produtos educacionais, de ofertas que vão além do congresso. Acho que você tocou um ponto certo, né? Além do congresso. A gente pode usar o congresso como o ponto-chave para apresentar esses produtos, que hoje é o que a BHH faz. Então, hoje, o EMO, que é o nosso principal evento, que é o nosso carro-chefe, ele agrega, ele congrega todas as nossas iniciativas, todas as nossas ações. Então, a gente identificou, no campo social, nós identificamos uma oportunidade de negócio muito grande. Não só através das campanhas, mas através da nossa área de atuação. Então, hoje a gente criou um programa que chama Um Só Sangue. Este programa Um Só Sangue, ele é um programa de campanhas permanentes. Então, hoje, dentro da BHH, a gente promove campanhas permanentes. Do quê? Campanhas de doação de sangue. A gente identificou que o sangue, não existe substituto para o sangue. Não tem um medicamento. Né? Não existe, ele é único, ele é soberano. Então, se não houver a doação, não vai sangue para quem precisa. E a gente startou isso na pandemia, porque a hora que a gente viu que as pessoas estavam em casa, com medo de sair, quem vai doar? Como é que vão ficar os bancos, o estoque dos hospitais, né, para quem precisa de uma transfusão? E quem precisa de transfusão? 3 milhões de brasileiros hoje precisam de transfusão de sangue.
como que a gente poderia mudar o nosso mindset para melhorar esse cenário. E foi isso que nós fizemos. Então, nós criamos um programa, ele era um projeto, hoje ele já é um programa, que chama-se Um Só Sangue. Então, ele promove a doação de sangue no Brasil. E nós fomos buscar parceiros, criamos um board dentro da BHH com a nossa área técnica e fomos criando produtos derivados do Um Só Sangue para os bancos de sangue, para os especialistas, para as instituições. Então, a gente está hoje agregando todos esses players que trabalham com o sangue. E fomos engajar governo, fomos engajar, né, os líderes de opiniões que a gente sabe que são tão importantes. Então, nós vimos o lado social como uma oportunidade de negócio muito importante para nós. Nós vimos, volto a repetir, nunca a sociedade ficou tão próxima da ciência. Então, como que nós podemos reverter isso para uma oportunidade de negócio? Então, criamos um programa voltado para o lado social. Então, o meu conselho que eu daria para as empresas é isso, de fato, você quebrar um pouco os paradigmas, não olhar só para o lado comercial. Hoje, as grandes empresas, elas possuem os seus departamentos, ou de sustentabilidade, ou de impacto social. E nós conseguimos parcerias que nós jamais imaginávamos que nós fomos conseguir. Como, por exemplo, com o metrô de São Paulo. Então, hoje o metrô ele abriu todas as suas estações para a BHH. A gente consegue levar material educativo nas estações gratuitamente. Então, fizemos um projeto de impacto social, mostramos como a doação de sangue é importante, como não existe substituto para o sangue e como que a gente poderia engajar o metrô nessa causa. E engajamos através dos nossos especialistas que dão todo o apoio técnico, né, e a credibilidade da BHH para esse projeto. E hoje a gente faz campanhas dentro das estações. A semana que vem é o Dia Mundial do Doador de Sangue, no dia 25. Nós vamos estar na estação Tatuapé com uma grande campanha. Nós temos um aplicativo 100% sustentável. Nós buscamos um parceiro de tecnologia também, vendemos o projeto para ele, né? Apresentamos o projeto para ele, e o aplicativo sai a custo zero para a BHH. A gente tem outras contrapartidas, né? Como divulgar a marca da empresa. E para muitas empresas também, dizer que apoia um projeto social também tem um alto valor agregado. Então, a gente, de fato, criou um novo produto e identificou uma nova oportunidade de negócios. E com parceiros fortíssimos, né? Você lançar uma campanha dessa em parceria com o metrô, a quantidade de pessoas que você atinge, tendo dentro da sua missão de estar levando a importância da doação de sangue, mas também como marca, né? A gente falou de empreendedorismo, a associação, a BHH liderando isso, estando à frente da campanha, é um posicionamento de marca frente a governo, frente às demais stakeholders muito importante, né? Sim, a gente conseguiu com esse projeto também sensibilizar a CBF de futebol. Então, a CBF, ela disponibilizou para a BHH todos os estádios de futebol do Brasil, a custo zero, para a gente promover campanhas de doação de sangue. Então, nós estamos, desde o ano passado, utilizando os estádios de futebol. Nós levamos os bancos de sangue através deste aplicativo que eu mencionei. O doador, ou o potencial doador, ou quem quer doar, vai lá e agenda a sua doação com hora marcada e ela doa dentro do estádio, a céu aberto. A gente monta a infraestrutura para acontecer essa campanha. Então, foi mais um case, né, de uma parceria, vamos dizer, fora da caixa, que a gente jamais imaginou, através de um projeto também que startou pela demanda, né, pelo momento. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, com essa necessidade, exato, de estar num local aberto, com as pessoas com receio de estar dentro de um espaço, de uma doação tradicional de sangue, né, fechado e tudo. E interessante que, mesmo agora com a retomada do futebol, os estádios continuam disponíveis para doação. Continuam. A gente conseguiu estabelecer um calendário
Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. O Corinthians, por exemplo, a gente consegue levar 1.800 doadores. E o que isso significa? Significa reverter em 30 dias para o banco de sangue de estoque. Então, os bancos de sangue conseguem aí um estoque de 30 dias. Fantástico. Que para a gente é muito, né? Dentro claro, da claro. especialidade. Se já é difícil, a doação de sangue já é alguma coisa que precisamos todo dia reforçar o quanto isso é importante, né? Se já é difícil no dia a dia, numa situação comum, imagina na época de pandemia como foi. Então, acho para mim exato. Né, esse exemplo para mim aqui é assim, de novo que a gente está falando de agregar valor, porque é importante, né? Essa conscientização é fantástica. A gente não acorda e fala, vou escovar os dentes, vamos trocar para trabalhar, vou doar sangue. Não, é algo que tem que ser conscientizado, é um trabalho de formiguinha, são todos os dias, né? É um ato Campanhas muito altruísta. contínuas. Muito bom. Nós estamos chegando aí já ao final do painel, queria fazer uma última pergunta para depois a gente abrir para o público, se eles quiserem colocar mais alguma coisa aqui para vocês. E como fechamento, eu queria ouvir assim, o que vocês consideram de tendências para essa parceria associação e patrocinadores, né? E a indústria e os parceiros. Quais são as tendências que vêm por aí? Olha, eu acho que essa é... Felipe, o que você gostaria de investir? O que você gostaria de eu ia dizer fala real. Eu ia dizer que essa pergunta é de $1 milhão, porque... Claro, existem tendências, né? Existem tudo aqui. A gente falou no começo da nossa conversa aqui que a gente teve que evoluir em 1 ano aquilo que nós esperávamos evoluir em 5, 6, 7, 10 anos, né? Eu vou te falar o que eu acredito, tá? Até ouvindo bastante dos nossos clientes, médicos, pacientes, associações. Muita coisa do que a gente fala, vamos nos acostumar com o novo normal. O novo normal não é justamente a gente ser obrigado a usar máscara por um bom tempo. É o que mudou do nosso dia a dia que a gente vai querer continuar para quando, se Deus quiser, em breve a gente vai estar livre dessa pandemia. Eu vou falar um pouco da nossa realidade aqui. Hoje existem muitos médicos, por exemplo, que gostaram de que o contato com o representante de vendas ou com um gerente médico, alguém consultor científico, seja via virtual. Porque ele pode continuar atendendo o paciente dele, ele reserva 15, 20 minutinhos do tempo para poder se atualizar de algum conteúdo científico, alguma mensagem importante e volta para o dia a dia. Então, essa, na minha visão, é uma tendência que vai continuar. Talvez um pouco, claro, nada substitui o contato face-to-face para mim, né? Ainda mais nós que somos latino-americanos, brasileiros, a gente gosta de estar no dia a dia, quanto a saudade do cafezinho e tudo mais, né? Mas, assim, muitas coisas elas vão continuar depois dessa mudança que a gente teve brusca, né? E a gente está falando bastante até de modelos de negócio, modelos de eventos, algo que nós estamos chamando de phygital, que nada mais é do que daquele evento híbrido. É um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui, certo? Nós temos aqui pessoas presenciais, mas também temos aí em todo o Brasil pessoas conectadas assistindo ao que nós estamos falando, né? Eu acho que a tendência nossa é justamente essa. A gente estava falando sobre até o EMO, né? O congresso que aconteceu algumas semanas atrás, que foi justamente isso. Um tempo presencial, mas também um momento onde você fica à distância. Então, acho que isso é uma coisa que vai continuar. O que não vai deixar o que vai se fortalecer cada vez mais é a parceria, é esse contato, porque querendo ou não, quando a gente fala de indústria, do mercado farmacêutico, o principal cliente nosso, os médicos, pacientes, mas a BHH, por exemplo, como uma sociedade médica, ela sabe qual que é a tendência, o que os médicos estão querendo, o que eles não estão querendo, o que eles não estão gostando. Então, na minha visão, de novo, até para encerrar o meu comentário, é difícil saber como a gente vai ficar no cenário daqui a 1 ano, né? Mas na minha visão muito do que aconteceu na pandemia vai continuar, e essa parceria que a gente tem com a sociedade, está sempre ouvindo, buscar cocriação e sempre agregando valor àquela parceria, tem que continuar. E você, Aline, o que você nos traz aí de dicas e tendências? Eu acho que é a forma híbrida mesmo de viver.
E aí a gente pode pensar um pouquinho, né, fora da caixa, mas trazendo para o híbrido, porque você vai encontrar parceiros que vão preferir investir no presencial ou em ações presenciais, mas você vai encontrar parceiros que vão preferir investir no digital. Então, você vai ter que estar preparado para essas duas maneiras de se relacionar agora. Você vai ter que ter produtos no digital, alcançando as suas mídias e buscar soluções, né, digitais, o que você pode fazer, e presencial também, porque vai ter aquelas empresas que vão poder voltar a investir ou que vão querer mudar o seu mindset e falar, não, eu prefiro um cafezinho, eu prefiro fazer um café com um especialista, eu prefiro um bate-papo ali, quero investir num mini meeting com 5 pessoas, né? O outro vai ter outra empresa que vai falar que não, ela prefere um webinar, ela prefere uma live, ela prefere, né, ela quer estar no cenário digital, porque o negócio dela, ela viu valor agregado só no digital. Então, você vai ter que ter um plano de negócios híbrido. É isso. E sabe, até concluindo aqui, se a gente fizesse uma pergunta para você há 2 anos atrás, você imagina um emo 100% digital? Eu acho que você ia falar nunca, né? Nunca substitui. E isso aconteceu, o congresso 100% digital, por causa da pandemia, mas seguramente pós-pandemia, muito do que aconteceu vai continuar. Então, acho que eu super concordo com você, essa questão do phygital, né? Que é nada mais do que o cenário híbrido, você ter a condição de estar numa coisa mais intimista presencial, mas também possibilitar que você se conecte, que você se atualize, que você tenha essa parceria também de uma forma digital. Muito bom. E aqui nós também somos phygital, né? Eu estou aqui de olho na nossa plataforma. 1 minuto. Vamos ver se temos algumas perguntas mais. Eu sei que o pessoal tem interagido bastante aqui. Tem uma pergunta... Como fazer essa parceria com a Janssen sem ter problemas com os concorrentes, né? Como a sociedade pode fazer uma parceria com uma empresa específica? A gente está falando da Janssen aqui pela presença do Felipe, mas como vocês driblam essa questão da concorrência? A gente, de verdade, oferece para todos. Então, não foi exclusivo da Janssen. A gente tem um código de ética e conduta da BHH e, nesse código, as formas de apoio à BHH, as formas de patrocínio, elas são oferecidas para todos. Então, a gente tem outros cases com outras empresas. Especificamente, essa campanha do TBT foi com a Janssen, mas ela foi oferecida também para outros parceiros. Eu acho que é isso, você não pode restringir. Então, respondendo à pergunta, você precisa fazer algo sempre aberto para todos. E sabe, só complementando, eu acho que é um bom ponto. Acho que o código de ética, no mercado que a gente trabalha como farmacêutico, ele é muito, muito rígido. Então, empresas, por exemplo, eu falo aqui, como de novo, né, experiências minhas como Janssen, mas também na época eu trabalhava na Novartis, a preocupação de você fazer sempre uma parceria muito fair, seguindo todas as regras, é muito grande. Por isso que a gente, em nenhum momento, quando faz uma parceria como essa, a gente faz a promoção de um medicamento. Isso é totalmente inadmissível. O grande objetivo é o quanto aquela tecnologia pode trazer de valor para um paciente, para um médico, né? E quanto aquilo pode ajudar a vida de um paciente. Eu acho que esse código de ética responde bem a sua pergunta. Seguindo esse código de ética à risca, por parte da indústria, seja ela qual for, e por parte da sociedade, a gente consegue manter uma relação super natural e super saudável. Princípios básicos, né? Muito bom. Gente, público aqui presente, tem mais alguma pergunta? Não? Ok, então, agradeço a presença de vocês, foi um prazer, aprendi muito, uma delícia estar aqui. Vamos dar continuidade para o nosso próximo painel. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.